Bom dia. Oi. Graça e paz. Bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, a presença dele, esse momento de comunhão, de intimidade, nossos irmãos com o Senhor, que Ele venha nos alegrar através dessa comunhão que nós temos. Esse versículo que a gente leu, né? Cada um contribua com alegria. Sempre quando eu lembro desse versículo, eu penso que alguém vai levantar dessa cadeira com o envelope na mão e ir dançando. Então, até tem outra de classe. É alegria. É alegria, né? É com disposição. E a minha oração é que Deus transborde tantos dos teus celeiros que você tenha como contribuir de uma maneira abundante. Mas não com pesar vai faltar, não, é com alegria de que Deus está prosperando a sua vida, de que é Deus quem está operando o sobrenatural, de que é Ele que está realizando essas coisas, porque muitas das vezes nós olhamos para as situações, para as dificuldades da vida e nós pensamos, quem sou eu? Quem sou eu para realizar isso? Quem sou eu para fazer aquilo? E realmente Deus usa aqueles que são improváveis para fazer coisas grandes. E eu louvo o Senhor por conta disso. Eu também. Eu sou improvável. Irmão, falando sobre os livramentos, né? Às vezes a pessoa bateu o carro, não se machucou, ou só fez um dado só. E pensa que recebeu um livramento. Recebeu um livramento, está vivo. Mas quantas vezes nós nunca sofremos um acidente e Deus nos livrou sem a gente ter visto? Com certeza. Então a gente tem que ser grato a Deus a todo momento, porque o livramento maior temos recebido todos os dias, né? E a salvação da nossa alma que Ele nos garante, Ele nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. O tema da nossa mensagem: a caminhada não se faz sozinho. A caminhada, ela não se faz sozinho. Às vezes a gente tenta lutar com as nossas próprias forças, achamos que a gente tem capacidades, mas no final das contas a gente depende, além de um dos outros, do Senhor também. A caminhada, ela não se faz sozinho. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ou 12. Logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, antes de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, como preferir. Eclesiastes, o pregador. A palavra do Senhor vai dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome nesta manhã. Bendizemos ao Senhor, pois só Tu és digno de ser adorado. Meu Pai, que o Senhor venha colocar em nossos corações a verdade da Tua palavra, de que nós temos que andar em comunhão, andar uns com os outros. Não podemos andar sozinhos, porque nós sabemos que uma ovelha distante do rebanho é uma presa fácil para o lobo devorador. Que o Senhor nos guarde, meu Pai, de nos afastarmos do Teu aprisco. Que nós possamos sempre estar unidos na graça do amor do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que esta palavra possa ficar gravada no nosso coração. Que esta palavra ela não venha ser roubada de nós. Que esta palavra ela venha ficar em nome de Jesus latente em nossas vidas. E venha se tornar algo prático no nosso dia a dia. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A caminhada, ela não se faz sozinha. Aqui, Salomão está escrevendo essa parte do livro, e quando ele chega no versículo 9, ele está pensando ainda no versículo 7 e 8, que diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é,
um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para que tenho trabalhado eu? Se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então, quando Salomão estava pensando nesse camarada que vive para si e não tem ninguém ao seu redor, ele vai considerar isso enfado, um trabalho inútil, um trabalho que poderia ser aproveitado melhor de outra maneira, que é caminhando junto com alguém. Essa pessoa que Salomão escreve aqui é uma pessoa solitária, uma pessoa que provavelmente em algum momento da vida tinha algum familiar, mas abandonou, deixou para lá, não quis saber, quis viver a sua vida apenas para si e para acumular riquezas, e nem para desfrutar desses bens ele tinha tempo. E aqui ele vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aproveitar tudo isso que ele tinha arrecadado. Aqui Salomão ele descreve as vaidades da vida e todas as paixões que o homem tem no decorrer da sua história, os grandes males que ele vê debaixo do sol, as loucuras que ele vê entre os homens, e ele fala que a suma de tudo isso é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. O primeiro ponto que eu quero levar vocês a pensar é que Deus nunca planejou uma jornada solitária para cada um de nós. Ele nunca planejou que nós vivêssemos sozinhos. Aquela pessoa que pensa: não dependo de ninguém para nada, sou independente. Para vir para este mundo ele precisou dos seus pais e de uma parteira. E para ir dessa para melhor, ele vai precisar de pessoas para carregarem o seu caixão. Na sua infância precisou de pessoas para limpar. E muitos provavelmente na sua velhice vão precisar de alguém. É a realidade. Mas Deus ele não planejou uma jornada solitária. Desde o princípio, nós vemos que Deus ele desejava que o homem não vivesse sozinho. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, verso de número 18. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso de número 18. A palavra do Senhor ela vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele pensou: esse Adão aí está muito feliz no jardim do Éden. Não pensou, não. Amém, não pensou. Deus, ele estava triste. Brincadeira. Deus, ele não planejou uma jornada solitária. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele preparou uma mulher para que ele não vivesse só, para que ele pudesse desfrutar de uma companheira, de uma amiga, de alguém que estivesse ao seu lado, que fizesse jus àquilo que ele precisava, de algo que lhe completasse. Assim como tinha ali a sua auxiliadora, ele também tinha Deus andando com ele. Todos os dias Deus ia ali e se encontrava com ele no jardim do Éden na viração do dia. Ele tinha um encontro pessoal e diário com Deus. Então, Deus ele não quer que nós venhamos andar só. A própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o modelo de uma comunhão perfeita. A vida cristã ela não é um projeto de isolamento. A salvação é pessoal, mas a caminhada ela é comunitária. Deus nos chama para sermos partes de um corpo. Então veja que estou apresentando algumas características aqui. Primeiro, Deus ele não quer que nós andemos sozinhos. Então, ele fala sobre uma constituição, a família. Ele quer que nós venhamos constituir família e que nós venhamos desfrutar dessa comunhão. Ele também quer que nós tenhamos comunhão com Ele e que nós venhamos desfrutar
nesta comunhão com Ele. Mas nós também temos uma outra comunhão que é imprescindível para todos nós, que nós precisamos ter, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Novo Testamento, vem lá o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 em diante. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, não por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem dizer os olhos à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, nós não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Todos interpretam? Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? A necessidade da comunhão na igreja. A gente pode em nenhum momento pensar que algum irmão é descartável. Aquele ali é um irmão que é um peão. Ele vai para o campo de batalha só para morrer, para a gente ficar de boa aqui. Não é isso que Deus quer. Ninguém é descartável. Também, aqui ele está nos mostrando que todos nós temos uma importância. Todos nós. Não tem todos o mesmo dom. Se eu não falo bem, eu não vou para a igreja porque eu nunca vou ter um ministério. Não. Deus tem um ministério preparado para você. Uma habilidade que você tem desenvolvido, é nessa área que Deus quer te usar. A mídia, o som, o louvor, a própria administração da palavra. Às vezes o irmão não tem habilidade nenhuma em muitas áreas da igreja. Mas quando eu olho para o irmão, eu olho, por exemplo, o nosso irmão Walter. O nosso irmão Walter, ele está na mídia, ele é professor de inglês, ele é professor de português para estrangeiros, ele é o cara que dá carona para um monte de gente, ele é aquele cara que fica na mídia lá e cuida do som. Então, ele tem habilidades que muitos outros não têm. Essa desenvoltura e essa dedicação e disciplina, aquele irmão é um irmão muito disciplinado. Eu me inspiro.
O que eu quero dizer com tudo isso é que todos nós temos a nossa importância no corpo de Cristo e nós precisamos manter esta comunhão. Nós precisamos nutrir esta comunhão. Então nós precisamos ter nossa comunhão com Deus, com nossa família e com os irmãos na fé. Nós precisamos nutrir esses relacionamentos. E além disso, nós precisamos nutrir um outro relacionamento que vai além da nossa comunhão na igreja. Nós precisamos ser discipulados. Todos nós precisamos, em outras palavras, de mentores. Uma pessoa que você se espelha e vê nela, não, aquela pessoa ali, ela tem um exemplo de casamento que eu quero ter na minha vida. Se junte a essa pessoa, caminhe com ela de maneira intencional, para que você venha compreender o porquê que ela tem aquele casamento tão abençoado. Como que ela fez para conseguir aquilo ali. E pegar, olha, isso eu posso aplicar na minha vida. Eu olho para o Brian e para a Adriana, por exemplo, como exemplos. Eu vejo ali um casal que realmente tem se dedicado à obra do Senhor, tem caminhado junto. Aonde eu posso me esperar. Eu vejo isso. Eu vejo no irmão Walter esse exemplo de dedicação, de empenho, que eu quero me espelhar. No pastor Faustino, essa pessoa incansável que sempre se doa, se gasta, se deixa gastar. É um exemplo, eu me inspiro nisso. Vai Claudinho, os louvores, cada canto. Eu não sei quando que eu vou começar a cantar, mas quem sabe o dia. Entende? A gente precisa de pessoas para caminhar ao nosso lado, porque quando nós caímos, essas pessoas vão nos levantar. Quando o meu casamento estiver em crise, a pessoa vai poder olhar e falar, cara, já passei por isso. Você vai vencer. Continua firme. Quando a caminhada ficar difícil, a cruz pesar, as lágrimas nos impedirem de ver a Cristo, essas pessoas vão poder nos dar a mão e dizer, irmão, Cristo ele sempre está ao seu lado, por mais que você não veja. Vai nos ajudar a caminhar. Nós precisamos andar com pessoas que nos discipulam. Deixar que pessoas venham caminhar conosco, mas também caminhar com pessoas. Nós precisamos ter essa disposição. Eu vou caminhar com um monte de gente. Não necessariamente. Mas tem alguém. A gente teve o Cine Pipoca no PPV. Acho que foi o quarto de guerra. Que a moça, que estava enfrentando problemas, tem lá o seu quarto, começa a orar. Ela é mentoreada por aquela senhora. Depois, quando ela teve seus problemas solucionados, ela foi desafiada também a fazer o mesmo. E é isso que nós precisamos. Então, Deus nunca planejou uma jornada solitária para nós. Deus, Ele quer que nós vivamos em família, em comunhão na igreja, temos alguém que caminhe junto com a gente, mas também tenhamos comunhão com Ele. No jardim do Éden, Deus ia todo dia se encontrar com o homem na viração do dia. A gente leu o texto, falando sobre a gente se apresentar diante do Senhor com louvores, com adoração. Nós temos intimidade com Ele. E para isso eu posso dizer, Deus nunca planejou uma jornada solitária. Mas em contrapartida também, falando sobre caminhada, eu quero levar você a pensar ao ponto contrário disso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Levítico. Levítico capítulo 20, verso 23. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento. A caminhada, ela não se faz sozinha. A palavra do Senhor vai dizer: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci delas. Ou seja, o Senhor, Ele está nos dizendo para nós não andarmos nos costumes dos povos ao nosso redor.
Como diz o apóstolo Paulo, não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Nós não podemos ter a nossa mente moldada por aquilo que o mundo dita como certo ou errado, por aquilo que o mundo diz que é o correto. O mundo ele prega uma teoria seguinte: você tem que fazer aquilo que dá resultado. E muitas das vezes nós vimos isso na igreja também. Você tem que fazer aquilo que dá resultado. É números, o que importa é a multidão. E na realidade o que importa não é aquilo que dá certo, é aquilo que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes é feito contrário à vontade de Deus. Quando Davi se preocupou com números, ele teve que escolher qual que seria a consequência do seu pecado. Salmo de número 1, a gente vai ver isso sendo retratado. Salmo capítulo de número 1, Salmo número 1, versos 1, 4 e 5. A palavra do Senhor vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versos 4 e 5. O que esse texto quer dizer para a gente? Juntando com Levítico 20, verso 23, onde Deus proibiu o povo de Israel de andar nos costumes dos povos que estavam sendo lançados diante deles, aqui nós vemos isso sendo retratado com um pouco mais de clareza. Porque quando eles falaram não ande segundo o conselho deles, é porque eles já estavam sendo tirados do Egito, que era uma civilização pagã, e estavam sendo levados para uma outra civilização que eles tomariam posse, que também era pagã. E esses 40 anos no deserto foi para que eles fossem purificados dos costumes pagãos que eles tinham do Egito e preparar eles para a entrada na terra de Canaã, para que eles não se contaminassem com aquela comunidade pagã também. Então, muitas vezes, nós passamos por dificuldades, por problemas, por desertos na vida, é para nos preparar, para nos purificar de tudo aquilo que nós tínhamos do nosso passado, aqueles costumes pagãos, para que a gente fosse adentrar uma terra que manda leite e mel, a qual nós não viéssemos também a nos contaminar com os costumes de lá. Por isso nós precisamos de transições, nós precisamos de períodos. E eu acredito que não é distante aquilo que nós estamos vivendo aqui. Esse 1 ano e meio quase, aqui nessa comunidade, dentro desse espaço alugado, acredito que é uma transição que está vivendo. A gente precisa entender qual é o propósito de Deus com tudo isso. Por que a gente saiu ali da casa da Claudinha, viemos para cá? Por que está aparecendo esses projetos como pastor? O que Deus está querendo fazer com tudo isso? Conosco, dentro de nós. Veja o que você evoluiu desde aquela época até aqui. Para onde Deus está querendo te levar? E essa transição nós devemos cuidar, para que nós não venhamos andar no conselho dos ímpios, para que nós não venhamos a nos deter no caminho dos pecadores, e não venhamos nos assentar na roda dos escarnecedores. Porque quando nós começamos a dar ouvidos para esses conselhos mundanos, nós paramos a nossa caminhada e começamos a prestar atenção. Vemos os resultados e nós deixamos aquilo que nós estávamos fazendo para andar na direção deles. É isso que está sendo retratado aqui em Salmo número 1. Mas ele diz que eles não prevalecerão no juízo e nem na congregação dos justos. Por isso nós precisamos perseverar. Para nós irmos um pouco mais adiante nessa mensagem, convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Paulo exortou Timóteo a nós sermos obreiros aprovados, que não temos do que nos envergonhar, que manejemos bem a palavra da verdade. Então, Romanos capítulo de número 8, versos 4 e 5 em diante.
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Forte isso. Muito forte. Nós não podemos ter a nossa vida voltada para as coisas da carne, mas sim para as coisas do Espírito. E a gente tem a tendência, muitas vezes, de separar o que é espiritual do que é natural. A minha casa, o meu carro, o meu trabalho, minha convivência, isso daqui é meu mundo secular, eu vou viver minha vida aqui. É espiritual quando eu estou na igreja, é espiritual quando eu estou em oração. Tudo é espiritual. Deus, Ele está aqui, está no teu trabalho, está contigo dentro do teu carro, Ele está conosco em todos os momentos. Todos os momentos nós temos atitudes, e essas atitudes demonstram quem nós somos. Se nós somos seres carnais ou seres espirituais. Eu já falei isso algumas vezes e volto a repetir. Não é uma hierarquia, Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja em terceiro, trabalho em quarto. O que isso é didático nos ajuda a entender. Perfeito, eu uso isso também. Mas é Deus que está em primeiro lugar na minha família. Deus está em primeiro lugar no meu trabalho. Deus está em primeiro lugar na igreja. É Deus que está em primeiro lugar na minha convivência. Ou seja, aonde eu estou, aonde eu vou, Deus está em primeiro lugar. E Ele é o motivo pelo qual eu faço qualquer coisa que eu venha fazer. Por isso nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E não fazemos essa distinção entre coisas espirituais e terrenas, como se assim existisse. Se fosse para exemplificar o que é andar na carne e o que é andar no Espírito, convido você a ler depois Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Mas para o momento, nós precisamos ter bem nítido na nossa mente que Deus não planejou uma jornada solitária. Ele planejou que nós andássemos em família, Ele planejou que nós andássemos com a igreja, Ele planejou que nós andássemos com o discipulado. E Ele planejou que nós andássemos com Ele. Nós temos o exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Em Hebreus nós vamos ver que ele foi arrebatado por conta do seu testemunho. Indo um pouco mais adiante no texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 10, a palavra do Senhor vai dizer: porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Todos estamos sujeitos a tropeços, desânimos, crises. Por isso Deus nos cerca de irmãos e irmãs para nos apoiar. Meus irmãos, isso é maravilhoso. No tempo que eu estive preso, eu dou graças a Deus porque Deus ele me cercou de pessoas que me ajudaram, que me sustentaram na minha caminhada de fé. Deus colocou pessoas para me auxiliar, para me fortalecer. Me colocou um sonho lá dentro de abrir uma galeria evangélica, porque eu sabia o que era estar dentro de uma cela, onde outras 6 pessoas não cultuam a Deus, vivem a vida que elas viviam antigamente. O quão difícil é alguma pessoa lá dentro manter a sua fé nesse tipo de contexto. Eu fiquei pouco tempo em uma cela assim, depois que me converti. A maioria da minha caminhada sempre foi dentro de uma cela evangélica, onde a maioria era evangélica, ou dentro de uma galeria evangélica, onde a maioria era evangélica. Mas quando eu parava em alguma cela que tinha 5, 6 pessoas que não eram cristãs, era muito difícil a convivência, era muito difícil a caminhada, era perseguição,
zombaria, as conversas seculares. Imagine 24 por 48, o cara falando aqui sobre, vocês me permitem o linguajar, mas é para vocês entenderem, sobre prostituição, sobre criminalidade, sobre eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, eu vou fazer isso, aquilo e outro, sabe, tal lugar, eu fiz isso naquele lugar, e você está ali, escutando aquilo ali, e atualmente sendo bombardeada com tudo aquilo ali. E muitas vezes, não é que nós somos fruto do meio, mas o meio influencia. Eu lembro que um dia eu cheguei numa cela, eu fui para ajudar os irmãos naquela cela, né? Tinham 4 pessoas apenas naquela cela, e elas frequentavam o culto, só que elas não eram crentes. Eu fui para aquela cela para ser um líder espiritual ali, pregar, ensinar a palavra e tal. Quando eu cheguei lá, eles não tinham nada de evangélico. Eles queriam colocar uma placa de cela evangélica na porta da cela, para os guardas verem que ali era uma cela evangélica. Só que ele era uma pequena de tráfico, os caras vendiam droga lá dentro. Os caras iam usar a igreja como lugar para escudo, para se esconder. E eu cheguei lá, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui para discipular o povo está querendo me usar. Fiquei ali, eu acredito que uns 3 meses, né? Porque eu terminei os estudos e eu tive que mudar. Mas foi indo. A meada foi indo, algumas coisas eles entenderam, aprenderam bastante, e eu segui a minha caminhada. Só que o tempo que eu permaneci ali, a única coisa que tinha de distração dentro daquela sala era um rádio. E o rádio não tocava louvor. Era só 98 FM para baixo. E o que acontecia? Estava bem longe daquela música, acredito que os irmãos vão lembrar, Jennifer. Sabe aquela música? Hoje não é diferente. Hoje em dia não é diferente de uma cadeia. Pessoas se dizem evangélicas, pessoas acreditam em Deus, mas vai na casa dela para ver o que ela está ouvindo. Exatamente. Eu já chego nessa parte. Eu fui para essa sala, o rádio só tocava, e aqui a música estava bombando. E eles mudavam de rádio para tentar achar essa música para escutar de novo. O nome dela é Jenny. Naquela época eu tinha assim, eu estava numa célula evangélica tão fechada que a gente só não falava palavrão, não falava nada, era uma benção, era oásis. Eu fiquei 8 meses nessa sala. Foi maravilhoso. Nunca encontrei outra célula igual aquela ali. Tentei replicar, nunca consegui. Quando eu fui para aquela célula, eu tive um choque de realidade. Depois de 15 dias escutando aquela música, eu com raiva, nervoso, lutando comigo mesmo. Eu peguei minha toalhinha, vou ir pro banho, eu caminhando pro banho e vou cantando. O que eu vou cantando? É chiclete? Eu fiquei olhando, meu Deus. Tem misericórdia. Como que o meio influencia? É uma coisa que é brincadeira, mas dependendo, é o que a gente vê hoje. Com as redes sociais, né? Com nossas amizades, nosso convívio. Quando eu falei sobre o Brian, a Adriana, sobre o irmão Sérgio, sobre o irmão Walter, sobre a Claudinha, vocês, é exatamente isso. Se a gente não se cercar de pessoas que vão nos apoiar, que essas pessoas a gente sabe que a gente pode ser influenciado por elas, a gente vai acabar sendo influenciado por pessoas que muitas das vezes não vão nos levar para um bom lugar. E quando o irmão falou sobre hoje não ser diferente, a pessoa vem para a igreja, às vezes demonstra ser crente, mas não é. É esses memes que a gente vê na internet sobre líderes de jovens. Jovem, eu vou lá ver o Instagram dele agora, eu vou ver o Instagram do Joãozinho. Daí ele marca o líder dos jovens lá também com os amigos favoritos lá. Daí na publicação aberta, glória a Deus, acabei de sair da igreja. Daí para os favoritos lá, hoje tem. Imagina como é que é a publicação. Não, é brincadeira, mas com certeza existe. A gente precisa vigiar. Então, nós precisamos
de pessoas que nos levantem quando nós caímos. Nós todos estamos passíveis de tropeçarmos. Em Moisés, em Êxodo 17:12, quando ele estava cansado, ele teve pessoas que o sustentavam. Lá nós vamos ver que Moisés, quando ele estava orando pelo povo que estava lá na guerra, e ele não conseguia mais manter as suas mãos levantadas, Arão e Hur o sustentavam. Arão e Hur levantavam suas mãos e a batalha foi vencida. Nós devemos ser intencionais em caminhar com as pessoas que vão nos levantar e não nos afundar. Nós devemos estar prontos também para ser quem levanta os outros. É intencional isso. Eu tenho a intenção de caminhar com a família de vocês para que a gente juntos venhamos crescer, podemos realizar a vontade do Senhor, a obra do Senhor, inspirar uns aos outros, aprendermos uns com os outros. É intencional. É atitude. É posicionamento. No teu trabalho, quando você for ter relações com as pessoas, qual é a relação que eu vou ter? A relação de que nossa pessoa é cristã, ela é fiel, eu entendo que é realmente isso. Não, eu vou ser influenciado por essa pessoa. Tem uma coisa nela que me inspira. Mas tem algumas pessoas aqui que eu vou chegar do lado e a minha intenção é de influenciar. Pro bem, é claro, né? Vemos, né? A gente está entendendo, né? A gente vai influenciar essa pessoa ao bom caminho. Ela se desviar do mal, a advertir ela, a pelo menos tirar sobre nós o seu sangue de culpa, pois nós anunciamos a verdade. Indo um pouco mais adiante, nós já vimos sobre que Deus nunca planejou uma jornada solitária, falando com quem nós devemos andar e o que nós precisamos evitar. Nós precisamos de pessoas que nos levantem quando nós caímos, e precisamos ser esse tipo de pessoa também. E um terceiro ponto é a unidade gera força e proteção. Aqui em Eclesiastes, o cortando em 3 dobras, ele não se quebra com facilidade. No Salmo 133, gostaria de ler esse salmo com vocês. Salmo 133, 1 ao 3. Vai dizer assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Foi aqui que eu preguei o convite à mesa, falando sobre o discipulado, aonde nós vimos que a gente precisa ter comunhão, e é na comunhão que nós somos transformados, é na comunhão que nós somos forjados, nós somos moldados segundo o caráter de Deus. Então na comunhão, nesse convívio, a gente vai sendo moldado, a gente vai pegando costumes do casal. Vocês não pegaram costumes uns dos outros? É exatamente isso, é na comunhão que nós somos transformados, que nós precisamos, pois ali o Senhor ordena a sua bênção. Paulo, ele sempre caminhou com alguém: Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas. Ele não fazia missão sozinho. Jesus, mesmo sendo Deus, escolheu 12, e entre eles ele tinha os 3 mais chegados: Pedro, Tiago, João e Marquinhos. Seja discipulado, amizade, ministério, serviço. Você precisa de gente ao seu lado. A caminhada não se faz sozinha, porque a cruz que carregamos é mais leve quando nós compartilhamos. A comunhão é parte vital da jornada. Quando andamos sozinhos, nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Quando nós caminhamos sozinhos, nós nos deixamos levar pelos nossos próprios pensamentos e pela influência das pessoas. Quando nós caminhamos sozinhos, nós não temos alicerce firme na nossa caminhada. Quando nós caminhamos sozinhos, nós somos alvos fáceis para o inimigo. Quando andamos juntos, crescemos, somos curados, fortalecidos. Tiago 5,16 vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros,
para que sejais curados. Confessar as nossas culpas, abrir o coração, as lutas que nós temos enfrentado, as dificuldades, as barreiras. Eu não sei como que eu passo por isso. Às vezes a gente não pode ter preconceito. Aquela pessoa ali, ela não tem nada a me oferecer. Aquela pessoa ali, ela não vai saber resolver isso. Ela não tem nada a agregar com isso. A gente tem que crer que as pessoas, elas têm muito mais do que supõem os nossos pensamentos. Gálatas capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros. Se levar as cargas uns dos outros é realmente caminhar do lado, é estar disposto a ajudar, estender a mão, auxiliar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegra. Se alegrar com o que se alegra, chorar com o que chora. Porque se alguém julga ser alguma coisa, ainda não entendeu nada. Assim mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Enquanto cada um carrega o seu próprio fardo, nós devemos caminhar uns ao lado dos outros, para que nós possamos carregar as cargas, que muitas das vezes são difíceis. E o Senhor nos ajuda a carregar essas cargas. Uma pergunta que eu tenho a fazer: quem caminha contigo? Pense nisso. Quem caminha contigo? Em todas essas áreas. Na sua amizade, na sua família. Quem caminha contigo? Na igreja, no discipulado. Deus tem caminhado com Ele. E com quem você tem caminhado? Quem te encoraja quando você quer desistir? Quem ora com você quando tudo está difícil? Com quem você pode repartir a sua dor, a sua fé, aqueles seus planos mais mirabolantes? Com quem você pode abrir seu coração e dizer: irmão, eu estou pensando nesse negócio, é uma loucura. Eu acredito em você, vai nessa, irmão. Aleluia! Estou contigo, irmão. Tem pessoas que você pode ligar 3 horas da madrugada, irmão, estou mal, ora comigo. A gente precisa disso. E é ser intencional. A caminhada não se faz sozinho, porque fomos chamados para viver como corpo. E corpo só funciona se estiver junto. Tudo ligado. Amém? Vamos orar? Convido vocês a se colocar de pé e refletir nisso, que a caminhada não se faz sozinho, e é para ser prático, é para a gente olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ver, nós estamos influenciando ou sendo influenciados por essas pessoas, e ter uma atitude em relação a isso com cada um. Procurar pessoas para caminhar conosco, procurar pessoas para caminhar junto, estar disposto a isso. Senhor nosso Deus, amado, eterno, maravilhoso Pai, nós engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor pensa em tudo. O Senhor sabe de tudo, e o Senhor sabia que nós necessitaríamos de pessoas para andar ao nosso lado. Porque quando pessoas não querem andar com alguém, acontece que nem no tempo dos juízes. Cada um fazia o que era justo aos seus próprios olhos. Meu Pai, não nos deixe ser enganados, não nos deixe ser alvos fáceis do inimigo, mas que nós venhamos caminhar juntos, unidos, assim como um cordão de 3 dobras, que não se arrebenta com facilidade. Que nós possamos andar juntos, e quando nós virmos alguém mais tristonho, mais frágil, mais para baixo, nós possamos chegar junto e dizer: irmão, você não está sozinho. Que quando nós vemos alguém se alegrando, nós possamos nos alegrar com essa pessoa também. Que essa pessoa possa ser motivo da nossa alegria. E que nós não venhamos ter inveja, meu Pai. Oh Senhor,
Nos ajude a caminhar como família, como igreja, em discipulado, com o Senhor. Que nós venhamos internalizar esta palavra e venhamos nos desviar dos caminhos da maldade. Não venhamos, meu Pai, nos amoldar aos padrões e costumes deste mundo, mas venhamos sim, meu Pai, seguir a Tua voz, parar e ouvir os Teus ensinamentos e nos assentar somente na congregação dos justos. Abençoe em nome de Jesus a tarde de cada um aqui, que todos sejam fortalecidos na graça do Senhor. Todos sejam cheios do Teu Espírito Santo, da Tua unção, e que a ousadia do Senhor, meu Pai, possa invadir o coração de cada um aqui para realizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Porque nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo a Sua boa vontade. Esteja conosco, meu Pai, nos sustenta, pois nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor.